Olá, que Deus abençoe você profundamente, que você experimente mais e mais de sua graça maravilhosa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa graça. Eu quero ler um texto de Paulo, o apóstolo aos gentios, na carta aos Romanos, que, por assim dizer, é uma apresentação da sua percepção, compreensão e teologia do Evangelho e da redenção em Jesus. O objetivo é uma apresentação àquele grupo de irmãos que não o conheciam. E Paulo tinha um objetivo de ir até esses irmãos e partilhar dessas verdades poderosas do Evangelho, que como carta ele condensa em princípios importantes e que deixam claro qual é a sua concepção desse Evangelho. Bem, o capítulo 5, Paulo diz assim: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Bem, do ponto de vista de posição hermenêutica existencial, eu digo sempre que nós temos uma posição ambivalente. Quando eu falo ambivalente, eu estou falando uma dualidade presente nessa justaposição existencial, que não implica necessariamente dualismo. Porque a essência do dualismo é o poder das duas posições em equiparação. E a ideia não é essa. A ideia é apenas estabelecer o elemento de contraste entre uma posição e outra. E quais sejam essas posições? Do ponto de vista de existência, o ser humano está sob a regência da alienação, que a teologia cristã, bíblica, vai designar como pecado. Hamartia, avon, são as expressões tanto do Velho como do Novo Testamento mais comuns, como sob a regência da graça. Duas regências estabelecem a trajetória e a existência histórica do ser humano: graça e alienação. Eu quero destacar essa ideia essencial, que é exatamente a experiência da graça, como que experimentada a partir, sobretudo, do advento da encarnação do Verbo e da presença histórico-redentiva mediadora de Jesus. A partir disso, a graça, ela se torna uma realidade experimental indisputável. Em Jesus experimentamos da plenitude, do pleroma da graça de Deus. Agora note isso: estar debaixo da graça é estar debaixo de uma influência, de uma regência, de uma ingerência, de um redirecionamento, de uma ressignificação, de uma possibilidade de ressignificação efetiva. E é importante então dizer que este reinado da graça se estabelece dentro de duas polaridades, negativas e positivas. Do ponto de vista negativo, nós já superamos todo o reinado do pecado sobre nós. Negativamente, não estamos mais sob a regência da alienação. Glórias a Deus por isso. Mas tem uma polaridade positiva, afirmativa, que é exatamente o que implica estar agora debaixo do reinado da graça, que é efetivamente estar sob a regência da vida espiritual, a Zoe, que efetivamente abre a oportunidade da experimentação de uma dimensão de vida que evidentemente terá sua plenitude escatológica no retorno, na segunda parousia de Jesus, mas que já tem a sua antecipação, o seu processo de entrada aqui, quando nós nascemos de novo no evento que teologicamente é definido como novo nascimento. É a linguagem de Jesus para dizer que essa experiência é uma experiência singular, transcendente. É uma experiência inicial com a transcendência.
com o tipo de transcendência, claro que não é divinização, ou seja, não é a transcendência de Deus, mas é a transcendência de uma criação glorificada. E a gente não entende nem o que isso significa, mas essa vida espiritual, que é essa experiência preliminar dessa vida singular e absolutamente transcendente, ela permite que dimensões amplas de nossa existência dentro da nossa psicohistória possam ser afetadas e transformadas no nível matricial. Essa transformação que a graça nos fornece dentro dessa perspectiva espiritual, ela invade as dimensões do cognitivo, as dimensões do emocional, as dimensões do volitivo, ou seja, é uma atuação conglobante, saturante e holística, que envolve o ser humano absolutamente. E isso é importante para uma teologia que pretenda ser uma teologia dentro de um aspecto da mundanidade, da criatualidade, do aspecto criatural, criacional, redentivo do ser humano, que é uma abertura para uma transformação absolutamente transformadora, essencial, radical, um radix essencial, é uma transformação transfigurante que nós experimentamos agora dentro da casa-mata da nossa existência, lá dentro da realidade de fundo que determina a nossa realidade presente, interativa e tudo mais. Essa possibilidade pode ser auferida dentro de uma teologia que pretenda ser exatamente escriturística, mas também dentro de uma terapia que abra espaço para o espiritual, para o existencial. E, de fato, nós podemos experimentar isso e é uma grande oportunidade para todos nós. Não podemos perder. Que Deus nos abençoe. Amém.